Boa noite para todos, amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, seu coração. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria muito da sua atenção, que você refletisse acerca dessa palavra e dessa mensagem, para que você possa entender a necessidade de conhecer a fé cristã um pouco mais. Eu gostaria de ler com você em Hebreus capítulo 4 e até o verso de número 11. Diz bem assim: Temamos, portanto, que sendo nós deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar diz o seguinte: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, nós queremos, Senhor Deus, pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos conduzindo, nos abençoando nessa noite, iluminando o teu povo, os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados amigos e irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre o domingo. O domingo hoje ele tem sido muito negligenciado pela sociedade e pela igreja. Domingo ele se tornou o dia do entretenimento e no dia também apenas do descanso físico. E até muitos até nem descansar, nem esse dia não descansa, trabalha de domingo a domingo. Mas quando Deus estipulou um dia para que o povo dele descansasse, a ideia de Deus ou a mensagem de Deus era que o povo confiasse que Deus seria ou continuaria sendo o seu provedor. Então Deus deixou o ser humano trabalhar 6 dias sem parar, se ele quisesse, né? No sentido que, claro que deveria descansar o corpo, né? Porém, o sétimo dia, ou o sétimo dia, ou o Shabá, né? Seria considerado como o dia do Senhor, porque o ser humano ele deveria se esquecer do trabalho, entendesse que a sua força, o seu vigor, que o seu sustento, a sua saúde e a sua salvação, ela não vai depender do trabalho, ela não vai depender do seu dinheiro, ela não vai depender do seu esforço, mas vai depender de Deus e a fé que nós temos nesse Deus provedor e esse Deus que é salvador. E nós devemos entender isso em nosso coração, em nossa vida, porque o descanso, o dia do Senhor, o Shabá, ele tem sido negligenciado pelo mundo cristão. Devemos entender também outra questão, que a expressão descanso, que vem de Shabat, né, é ela que significa descanso, não sétimo dia. Deus escolheu o sétimo dia para ser o Shabá, o descanso, tendo em vista que ele criou todas as coisas com 6 dias e no sétimo ele descansou. Cristo Jesus também
nós devemos entender como que ele é o Senhor do descanso, como ele vai dizer lá em Mateus, né? Mateus capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, ele vai dizer que ele é o Senhor do descanso, ele é o que traz descanso para a alma das pessoas, aquele que traz cuidado, né? Que traz, alivia o peso e o fardo e as dificuldades do dia a dia da alma do ser humano, principalmente com relação ao pecado. Então nós devemos entender que Cristo Jesus também descansou de suas obras na sua ressurreição. Então, da mesma forma que na antiga aliança o povo de Deus deveria tirar o sábado, o sétimo dia, né? No caso, o sétimo dia para descansar, porque Deus havia descansado das suas obras. Da mesma forma, o cristão da era cristã, do mundo de hoje, ele tira o domingo, porque o domingo é o dia em que Cristo Jesus descansou de suas obras, como vai dizer aqui no verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Olha só que interessante, ó. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Ou seja, Cristo Jesus, ele morreu, ressuscitou e ele descansou de suas obras. Ou seja, ele colocou diante do Pai, né, toda a autoridade. Entendendo também o fato de que, no caso, a Igreja Apostólica, né, ela se reunia no domingo, tendo esse entendimento, né? Cristo Jesus, ele ressuscitou no domingo, o Espírito Santo, ele desceu no domingo, né, que foi o dia do Pentecostes, lá em Atos capítulo 12. E lá em Atos capítulo 20, verso de número 7, nós vemos ali os apóstolos, o apóstolo Paulo reunindo, né, com a igreja de Cristo Jesus para trazer a mensagem do Evangelho àquelas pessoas daquela cidade, de Atos capítulo 20 de Éfeso, se eu certo não me engano. Então nós devemos notar que o descanso, o sábado, é um dia que Deus nos deu para que nós possamos literalmente confiar que Deus está provendo tudo, que Deus é o provedor dos nossos bens, que Deus é o provedor da nossa fé e que Deus vai alimentar a nossa fé. Entendendo também que a nossa vida, ela não é apenas de trabalho, de ganho, né, físico e financeiro, ela é também uma espiritualidade. Essa espiritualidade precisa ser alimentada, tá bom? Então, entendendo isso, há negligência nos dias de hoje, como sempre houve nos tempos anteriores, nas eras anteriores, e Deus quer nos exortar aqui trazendo 3 figuras importantes acerca do dia do descanso. E ele começa dizendo bem assim, ó, temamos, ou seja, receamos, dizendo bem assim, porquanto que, sendo nós deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Na outra versão diz bem assim, ó, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. O que estava acontecendo naquela época, né? Outra questão aqui é que o povo judeu, eles questionavam os cristãos por se reunir, né, no domingo e não no sábado, e queria dizer bem assim, ó, vocês não estão obedecendo o 4º mandamento, não estão obedecendo sobre guardar o dia do Senhor, sobre obedecer o 4º mandamento, que significa que nós devemos guardar, né, o dia do Senhor, o sábado do Senhor. Não, eles estavam obedecendo, só que estava trazendo muita confusão na mente do povo de linha de nacionalidade hebraica, mas que havia abraçado a fé cristã. Então era necessário que do autor aos hebreus orientar, conduzir ali o povo de Deus novamente, ó, pense bem, porque se Cristo é o Senhor do descanso, ele trouxe o descanso para nossa alma através do Evangelho, e ele cumpriu a sua obra, assim como o Pai cumpriu no Antigo Testamento, ou o Pai cumpriu no Antigo Testamento a sua obra no 7º dia, descansou, e no caso Cristo Jesus, ele descansou de suas obras no 1º dia da semana, porque ele ressuscitou no 1º dia da semana. Então nós devemos entender que Deus descansou das suas obras e nós somos a igreja cristã e nós vamos professar essa fé em Cristo e viver sobre as obras de Cristo Jesus. Então há aqui uma certa exortação. Temamos, receamos, né? Então o tema dessa noite para nós é que nós devemos temer, né? Temamos
em não obedecer ou não crer no descanso do Senhor. Ou seja, o povo daquela época, o povo judeu, ele estava, até mesmo aqueles que eram crentes, estavam questionando, dizendo assim, rapaz, esse negócio de obedecer o quarto mandamento no domingo não está dando certo não, porque lá fala que é sábado. Devemos entender, como eu falei, né? Foi escolhido o sétimo dia para ser o sábado, mas quem é o Senhor do sábado é Cristo, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, então nós guardamos o primeiro dia da semana, e é isso que o autor está querendo dizer, ó, não tem nada errado de nós obedecermos ou adorarmos a Deus, crendo que o descanso do Senhor hoje é o primeiro dia da semana, porque Cristo descansou das suas obras na sua ressurreição ou no primeiro dia da semana. Só para os irmãos terem uma noção aí. Verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou. Né? Olha só uma outra versão. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, não foi acompanhada de fé. Então, o que estava querendo dizer? Por mais que, no caso, né, no caso, vamos assim dizer que ainda Cristo não tivesse chegado na plenitude, não tivesse sido revelado lá nesse período bíblico aqui. A ideia do autor é o seguinte, por mais que ainda Cristo não tivesse vindo para se cumprir a promessa, e nós obedecermos aí o primeiro dia da semana, como Shabá, como descanso do Senhor, eu quero dizer para vocês que o mesmo evangelho que foi pregado a nós, foi pregado também a eles, porque a palavra de Deus, se você observar bem lá em Gálatas 3, 7, 8, que o evangelho já foi pregado ao povo de Israel lá desde Abraão. Olha só que interessante, né? Gálatas 3, 8, o próprio Paulo, né, ele diz bem assim, olha só, a palavra de Deus. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Olha só, prenunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja, ele está dizendo bem assim, o autor, para aos irmãos hebreus, né, de fé cristã, dizendo bem assim para eles, é o seguinte, por mais que eles dizem que nós estamos obedecendo a Deus, porém, eles ouviram dizer que realmente o Shabat era no sétimo mandamento, mas mesmo eles sabendo disso, eles nunca creram que esse dia literalmente era para descanso da fé deles, ou para que eles pudessem descansar suas almas em Deus, porque o Senhor do descanso veio até nós e eles foram incrédulos com ele. Se você ler João capítulo 1, você vai ouvir dizer bem assim, o apóstolo João, ele, no caso de Cristo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. João 10, verso 11 e 12. Então nós podemos notar que o problema aqui não era se o Shabat era no sétimo dia ou se era no primeiro dia. A questão que o autor está dizendo é que eles eram incrédulos. Eles eram literalmente incrédulos. Eles haviam endurecido o coração. Verso de número 12 no capítulo 3, de Hebreus. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exorto-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, o autor dos Hebreus está dizendo assim, o problema desse povo, dessa nação judaica incrédula, é a incredulidade. Se o descanso do Senhor fosse no sábado, se fosse no domingo, se fosse na segunda-feira, eles iam continuar incrédulos. Eles iam continuar com o coração duros, perversos, literalmente, né? É difícil isso, né? Nós vendo aqui o próprio Cristo, né, falando o coração do povo. Verso 14, né, do capítulo 3.
porque porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança, desde que o princípio tivemos. Enquanto isso se diz, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. É o caso de Cristo, quando nós podemos notar Cristo Jesus, ele pregando, ensinando, o povo foi incrédulo, os judeus foram incrédulos. Então, no caso aqui, o autor aos Hebreus, ele quer chamar a atenção dizendo bem assim, tome cuidado, vocês estão errados. Vocês deveriam refletir acerca disso no coração de vocês, porque é muito sério isso que está acontecendo no meio do povo de Deus. Nós devemos ter todo o cuidado. Outra questão aqui, então, após ele anunciar, né, essas questões, ter feito esse prelúdio no entendimento, aí ele coloca 3 pontos interessantes, que vai ser muito simples aqui para nós entendermos. Primeiro, Jardim do Éden. Segundo, povo de Israel. E terceiro, o hoje, o agora, o domingo, né? Então nós vamos entender como que sempre os filhos de Deus, ou aqueles que pertencem à promessa, né? Ou aqueles que abraçaram a promessa de Deus, eles sempre negligenciaram, não creram no descanso de Deus. Primeiro ponto, olha só. Nós, porém, cremos. Entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso, no meu descanso. Ou seja, então aqui nós podemos notar que o autor está dizendo bem assim, nós vamos entrar no descanso. Numa outra versão, talvez para facilitar para nós. Olha só, verso 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras tivessem concluídas desde a criação do mundo, desde a criação de todo o universo. Aqui, Deus, aqui no caso, né, o autor ele cita o Salmo 95, verso de número 11, né? E se você notar bem essa citação, ela é muito interessante, porque foi a citação em que relembra o endurecimento do povo de Israel lá nos dias, né, de Meribá. Se você ler a partir do verso de número 7, diz bem assim, olha só. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu passo e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Ele cita isso, sabe por quê? Porque o povo de Israel, a nação de Israel havia saído, né, do Egito, havia saído da escravidão, Deus havia trago libertação, e era só eles crer na promessa de que Deus traria para eles, né, uma terra que mana leite e mel, e eles não creram. E Deus havia dado muitas razões para eles crer fisicamente. Derrotou o maior império daquela época, era o Império Egípcio, né? Abriu o Mar Vermelho, mandou codorna para eles, né? Mandou pão do céu, trouxe água, né, no meio da rocha, uma coluna de fogo durante a noite para livrar as serpentes abrasadoras, né? Uma nuvem, né, durante o dia para trazer ali literalmente um refresco para a alma daquele povo, mas o povo continua incrédulo. Vocês estão entendendo a situação aqui do povo de Israel? Então a preocupação do autor dizendo assim, não seja incrédulo como esse povo, que mesmo vendo tantos sinais, nunca se houve tantos sinais naquela época no meio do povo de Deus, né, que é a época de Moisés, mas mesmo assim o povo jamais confiou o coração deles totalmente, principalmente em obediência ao dia do Senhor. Você pode notar que o povo sempre eles tinham um certo problema com relação ao dia do Senhor, sempre desobedecia, né? Nunca cria, né? Literalmente que esse dia fosse importante na vida dele, igual o dia de hoje. Hoje as pessoas falam do domingo, domingo é o dia de descanso, de eu ficar em casa, de eu ficar vendo televisão, de eu ficar com a minha família, mas jamais é o dia de você estar cultuando a Deus e isso lhe serve para alguma coisa, que isso vai lhe trazer algum objetivo de vida ou na sua vida.
Esse que é o problema nosso, né? Literalmente, do nosso dia a dia. As pessoas não creem que o domingo ele é espiritual. As pessoas creem que o domingo ele é algo, vamos assim dizer, é algo mecânico, né? Algo mecânico que você vai apenas por uma tradição, vai apenas por ser algo que você gosta, porque a sua família, né, é de lá, algo familiar, sanguíneo, mas não porque crê que você está alimentando a sua fé, que você está indo um domingo na igreja, porque você confia que o seu coração está descansando, está depositando a sua esperança, a sua fé nesse Deus Todo-Poderoso. Então, esse que é o problema. Talvez tudo isso que tem acontecido com nós nesses dias de hoje não é um pecado apenas de um país ou de diversos países que estão em desobediência e incredulidade. É o pecado do povo de Deus. O povo de Deus tem negligenciado o domingo, tem abandonado a igreja, igrejas vazias, igrejas sem pessoas, igrejas que as pessoas chegam lá, não conseguem nem cantar algum hino em congregação porque as pessoas estão desanimadas, desentoadas, com a mente totalmente avessa, né, ou desligado daquele momento espiritual. Talvez é um castigo para o povo cristão tudo isso. Tudo isso que tem acontecido para nós hoje, talvez seja juízo para o povo crente, que tem desobedecido, que tem negligenciado, assim como o povo de Israel negligenciou o dia do Senhor lá atrás. Verso 4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, descanso, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, já diz, né, não entrarão no meu descanso. Note bem, né, irmãos? Vamos pensar aqui, agora ele começa com 3 figuras, com 3 imagens, 3 histórias diferentes para explicar acerca da incredulidade do povo ou da falta de temor do povo no dia do Senhor. Primeiro, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, ele era em si um prenúncio, ele seria em si uma imagem daquilo que é, né, o descanso, ou nós descansarmos a nossa vida em Deus eternamente. Meio que o Jardim do Éden é como se fosse a vida após a glorificação, a vida no paraíso, né? Após a morte que nos encontramos com Deus, após a volta de Cristo. O Jardim do Éden é como se fosse o prenúncio disso, é como se fosse ali um pouco daquilo que seria ou que vai ser, né, a glorificação, o novo céu e a nova terra. E ali é muito clara a ideia da incredulidade de Adão e Eva, porque eles não creram. Eles não creram naquele descanso. Eles não creram que o Jardim do Éden poderia resguardar a vida deles, a alma deles, em comunhão com Deus para sempre. Porque se eles crescem, se eles obedecessem, se eles entendessem que a alma deles estava descansando, confiando, né, se deleitando, né, descansar aqui também traz a ideia de se deleitar, né, de viver na presença de Deus, talvez eles não teriam desobedecido. Talvez não, desobedeceu, né? A questão é que eles foram incrédulos mesmo, eles foram desobedientes, eles não temeram a Deus. O que o autor está dizendo? Aqui está dizendo bem assim, por mais que o homem seja perfeito, por mais que o homem ele seja sem o pecado, sem a presença do pecado, o homem por si só, ele não consegue guardar o dia do Senhor. Ele não consegue confiar no descanso que Deus dá. A palavra de Deus lá no Salmo 127, ela vai narrar, né, o Salmo 128, desculpe, né, ela vai narrar algo interessante para nós. Olha só, a palavra de Deus, dizendo bem assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, e feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera e teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da sua casa. Eis como será abençoado o homem que teme a Deus. Então, o homem que teme a Deus, ele é guardado por Deus. Ok. Agora vamos para o
o salmo anterior, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha só, o homem que teme ao Senhor, ele trabalha, mas ele descansa em Deus. Ele sabe que Deus, ele é o que está guardando a vida dele, o coração dele. Ele entende isso em sua vida. É o fato de Adão e Eva não ter confiado que Deus iria guardar eles. Eles deram ideia para a serpente, né, para Satanás, e não descansaram na presença do bom Deus. É interessante nós pensarmos isso, né? Olha só, Salmo 100, verso de número 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos ovelhas desse bom Deus. E no caso de Adão e Eva ali, eles não precisavam ouvir a serpente, serem precipitados com a serpente, né? Ter desobedecido a Deus. Eles não precisavam ter feito aquilo, porque Deus estava dando tudo para eles. Eles tinham comunhão perfeita com Deus, eles tinham uma amizade perfeita com Deus, eles tinham a capacidade intelectual, moral, emocional, volitiva, né? Todas as faculdades do ser humano, espiritualidade, moralidade, pessoalidade, tudo estava ligado em comunhão com Deus. Então eles não precisavam de mais nada, mas o coração deles foi ingrato e eles obedeceram a Deus. O que Deus fez com eles? Expulsaram do jardim, porque o texto aqui no verso 4 diz bem assim: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Verso 5, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso 5, né? Não entrarão no meu descanso. Ou seja, está dizendo bem assim, ó, eu expulsei eles do jardim. Por que eu expulsei? Eles não confiaram em mim. Então, primeira imagem, né, do descanso do Senhor de incredulidade, Adão e Eva, por não confiar em Deus, por dar lugar ao ouvido de Satanás, que enganou eles. Eles não confiaram que Deus continuaria, né, a trazer descanso, paz, tranquilidade, né? Prefiro a desobediência. Muitos são assim. E no caso ali, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Outra história, dizendo bem esse verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falado por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, novamente, agora vamos para o povo de Israel. Então, Adão e Eva não descansou em Deus, foram incrédulos e Deus expulsou do jardim do Éden, que era ali uma figura, uma pré-figura, né, do paraíso, do novo céu e a nova terra. Agora vem o povo de Israel. O povo de Israel, agora nós temos aí um povo que o pecado era presente, mas Deus havia feito uma aliança com esse povo, dizendo bem assim, ó, vocês têm o seguinte, eu tenho uma aliança com você, eu vou suprir vocês. A única coisa que eu quero de vocês é louvor e adoração e obediência. Que vocês creem que eu vou ser o Deus de vocês, que eu não vou abandonar em momento nenhum vocês, e que eu vou suprir todas as necessidades de vocês, mas que vocês me cultuem da forma que eu quero e que eu vou dizer como que será. Aí Deus estipulou um dia, novamente o sétimo dia, trazendo uma figura, né, do Éden, sétimo dia, Shabat, descanso, ou seja, ó, assim como foi Adão e Eva lá no descanso do jardim do Éden, em que eles faziam tudo com todo amor, fidelidade, né? Vocês devem descansar a alma de vocês, a vida de vocês, né, no sábado, confiando em mim, para que vocês não sejam como Adão e Eva, que sendo ingratos se rebelaram contra mim e foram expulsos do jardim do Éden. É mais ou menos essa a ideia para o povo de Israel.
Deus vai falar assim, ó, eu estou fazendo aliança com vocês viveram aí 430 anos como escravo, e eu quero uma condição de vocês, eu quero que vocês trabalhem 6 dias durante a semana, mas no 7º dia vai ser o Shabbat, vai ser o descanso. Nesse dia vocês têm que guardar para adorar o meu nome. Eu quero só isso de vocês, que vocês adorem o meu nome nesse dia, que vocês descansem. Não é que eles só iriam adorar a Deus naquela hora, naquele momento, não é essa a ideia. O ponto central ali é que um dia específico para Deus, né, para ser adorado, ele tem que ser levado em consideração, porque o culto ele é onde que o povo se reúne para ouvir a palavra de Deus. Se você observar bem, né, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar a Deus sobre todas as coisas está entre os 4 primeiros mandamentos. Como que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Obedecendo os 4 primeiros mandamentos, de uma forma bem simples, para entender. E o 4º mandamento, qual que é? É o dia do Senhor. Então Deus está dizendo assim, ó, se vocês querem me amar, então guarda o sábado, guarda o mandamento do Senhor. Por que eles deveriam guardar? Porque lá o sacerdote, o levita, né, eles iam usar da Torá, do Antigo Testamento, da lei de Deus, e ia trazer instrução, pregações, né, para que o povo pudesse continuar firme, crendo que Deus iria suprir as suas necessidades, né. Aí no verso de número 8, né, dizendo bem assim, ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não faria posteriormente a respeito de outro dia. Aí que vem a questão, né? Deus falou bem assim, eu quero que vocês me cultuem, e em troca disso eu vou dar uma terra prometida, né? E vocês vão pertencer a ela para todo sempre, serão perpetuamente aliança entre mim e vocês, essa terra, ela será sua, de vocês, se vocês me obedecerem. Então o que aconteceu? O povo atravessou o deserto, 40 anos, levantou-se uma nova geração. A ideia é que essa nova geração ia fazer toda a diferença, começou fazendo a diferença, porém demorou ali o quê? Josué morrer, uns 40 anos, não sei, 30 anos, e o povo começou o quê? A desobedecer a Deus, a transgredir a palavra de Deus. E o que Deus fez? Ele tirou as terras, né, das mãos de Israel. Até hoje, né, o povo de Israel, eles não conseguem nem mesmo ter o seu próprio território. Israel hoje é um território mínimo, pequeno, minúsculo, diante daquilo que Deus já havia dado para eles. Por que aconteceu isso com Israel? Pela desobediência, pela incredulidade deles. Vocês estão entendendo a situação? Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden porque não descansou em Deus, foram incrédulos e desobedientes. O povo de Israel foi expulso das suas terras, né, de Israel, porque não creu, não descansou, não guardou o dia do Senhor e Deus expulsou. Vocês estão entendendo a situação? Agora, nos dias de hoje, como que nós vamos relacionar isso? Aí, verso 8 em diante. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não faria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, para finalizar, da mesma forma que o povo de Israel, que Adão e Eva receberam a promessa de descansar na presença de Deus, pela obediência e pela fé, por crer, da mesma forma somos nós, hoje em Cristo Jesus. Ele promete um descanso. A palavra de Deus lá em Mateus vai dizer, o próprio Cristo, ele fala que ele é o Senhor do descanso. Ele é o Senhor do sábado, né? Ele é o Senhor do Shabat. Então nós devemos crer nesse Cristo, né? E nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, né? Se você ler lá em Mateus capítulo 11, né? Nós podemos notar a respeito disso, quando Cristo, capítulo 12, né? Mateus capítulo 12, o próprio Cristo, ele fala a respeito disso, e ele se coloca, né, como aquele que é o Senhor do descanso, como o Senhor do sábado. Diz bem assim, olha só, verso 4.
verso de número 5. Ou não leste na lei que ao sábado, o sacerdote do templo viola o sábado e ficam sem culpa? Pois vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós sabeis o que significa misericórdia quer no holocausto, não teria condenado o inocente, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Cristo Jesus é o Senhor do descanso. E quando nós cremos em Cristo Jesus, nós descansamos a nossa alma, a nossa vida, né? Nós depositamos toda a nossa esperança em Cristo Jesus e nós vivemos pela fé em Cristo. E a única coisa que Cristo quer de nós, que nós venhamos a cultuá-lo, obedecê-lo, que nós venhamos a crer nele. E o domingo é o dia que Deus estipulou, que a Bíblia estipulou, que os apóstolos estipulou, que o próprio Cristo estipulou, para que nós venhamos a continuar crendo e obedecendo. Ou seja, você ir na igreja, você congregar no domingo na igreja, é sim um ato de fé. É sim um ato de confiança, de obediência a Deus. A questão é o seguinte, que da mesma forma que Adão e Eva foi expulso do paraíso, que a nação de Israel perdeu todas as suas heranças, todas as suas terras, e também da mesma forma hoje, muitos que professam a fé, mas têm negligenciado o dia do Senhor, não têm tido temor no dia do Senhor, eles não entrarão no descanso de Deus. Não vão entrar no descanso de Deus. É a realidade para a nossa vida. E isso é importante para nós. Olha só, verso de número 10. Porque verso de número 9. Porque resta um repouso, né, um descanso para o povo de Deus, que é o domingo, que é o dia do Senhor, que é a fé em Cristo Jesus, que é o Evangelho de Deus, que descansa a nossa alma. Nós vamos encontrar descanso. Você lê Mateus 12, no final de Mateus 12, né? Acho interessante que ele fala que é o Senhor do sábado, só que no final do Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 12, além dele falar que é o Senhor do sábado, ele diz o seguinte, olha só que expressão interessante para nós nessa hora, né? No final de Mateus 12, ele diz o seguinte para aquelas pessoas, né? Para que elas pudessem encontrar descanso para a alma delas, né? Acabei me perdendo aqui. É no final de Mateus 11, desculpe, né? Perdão. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. E depois ele fala que é o Senhor do sábado. Ou seja, é antes, né, no caso, né? Ele promete descanso, ele promete um jugo suave, né, um fardo leve, ele promete repouso, alívio, ele promete que nós venhamos a encontrar paz, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E depois, no capítulo 12, né, 7 versículos após, ele já diz o seguinte: eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do descanso, eu que cuido de você e da vida de vocês. Então, Cristo Jesus, ele é o Senhor do descanso, ele é o Senhor do sábado. Ele que cuida da nossa vida e da nossa alma e da nossa existência. Que você possa crer nessa mensagem, que você possa crer nessas verdades, que você possa crer nessa palavra. Verso 11 do capítulo 4 de Hebreus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Verso 11, para finalizar. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Se esforce por entrar no descanso. Ou seja, obedeça a Deus. Ele está falando aqui para crente. Ele não está falando para não crente, está falando para crente. Se esforce. Temamos em não crer ou em desobedecer a promessa do dia do Senhor. Porque Adão e Eva não creram e foram expulsos do paraíso. A nação de Israel não creu e perdeu todas as suas terras e suas posses. E hoje,
Para aqueles que não crê, literalmente, irmãos, é o juízo e a condenação, a morte eterna. Então não seja de coração duro, né? Não fique com o coração endurecido. Como diz o restante, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hoje, nós não estamos congregando, sabe por quê? Talvez é um dia de Deus revelar o seu juízo. Talvez Deus está fazendo isso para que os crentes possam entender que o domingo ele é essencial, que nós precisamos do domingo, que o domingo é do Senhor. E hoje nós não podemos congregar mais. Não sei, talvez seja isso. Eu creio que pode ser isso sim também. Um aviso, né? Uma repreensão de Deus. Apesar que também Ele é tão misericordioso que através do sacerdócio universal, em qualquer lugar, em qualquer momento, eu posso orar a Deus, buscar a Deus e encontrar paz e descanso na presença dEle. Como Jonas fez no ventre, né? Ou na barriga daquele peixe. Então nós devemos orar a Deus. Então não seja incrédulo. Se você falta na igreja no domingo, não falte mais. Assuma o compromisso do dia do Senhor. Não brinque com o dia do Senhor. Não brinque com as coisas de Deus. Para que Deus não venha a trazer a ira sobre você e também sobre nós. Vamos orar nesse momento. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor Deus, pela nossa vida. Que tudo isso que tem acontecido que seja para nossa reflexão, para que nós possamos entender que hoje, Senhor Deus, era para nós estarmos reunidos, Senhor Deus, em congregação, para podermos, ó Pai, louvar e bendizer o Teu nome. E por alguma razão, circunstância, Deus, nós não pudemos, ó Pai. E que isso seja, Senhor Deus, colocado em nossa memória também, talvez como um aviso do Senhor, como uma forma de estar nos alertando acerca da necessidade, ó Pai amado, de obedecermos ao Senhor. Que da mesma forma, Senhor Deus, que nós estamos sendo isentados ou nós estamos sofrendo, Senhor Deus, não podendo cultuar o Teu nome, Senhor Deus, em congregação, da mesma forma também, Senhor Deus, a humanidade ou muitos crentes, Senhor Deus, pode também, Senhor Deus, no caso, não descansar eternamente das suas almas, das suas vidas na eternidade. Mas tenha misericórdia, Pai. Ilumina o nosso coração. Nós oramos e que nós possamos, Senhor Deus, encontrar a paz para a nossa alma. E que o Senhor venha, Senhor Deus, restaurar o equilíbrio mundial para que nós possamos novamente cultuar o Teu nome na Tua congregação, no dia que o Senhor estabeleceu para nós, para bendizer o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado amigo e irmão em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu coração em Cristo. Não sei se você está tendo a sensação de que essa quarentena tem cansado mais você do que descansado. Sabe por quê? É porque o trabalho ele é para o nosso descanso. O domingo é para descansar fisicamente e espiritualmente. Sabe por que você está cansado hoje? É porque você não tem descansado a sua alma em Cristo, nesse Deus que é o Senhor do descanso. Você precisa confiar nele, você precisa de crer. Sabe por que você, meu irmão, também está se sentindo cansado semana após semana? Porque você não tem crido que o domingo, que o dia do Senhor é um momento de obediência, de culto, de serviço, de fé e também de descanso da sua alma, para alimentar a sua vida espiritual. Então Deus abençoe, Deus ilumine seu coração.